Oi, gente. Essa aqui é a gravação da resolução da lista de revisão número 2, tá bem? Ela tem 10 questões ao todo. Da primeira lista já está disponível para vocês o link com a gravação das resoluções. E vou colocar também uma resoluçãozinha, no caso só com o resultado, né? A resposta correta, só para vocês fazerem uma conferência rápida. E aí aquilo que vocês tiverem errado ou tiverem ficado com dúvida, vocês visualizam no vídeo a resolução, para evitar que vocês precisem assistir tudo para poder saber qual que é a resposta correta de cada exercício. Mas se vocês quiserem assistir tudo, ótimo, bom que aí visam a matéria, mas enfim, fica a critério de vocês. Essa primeira questão é do Enem de 2014 e ela diz o seguinte: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo do mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento de exatamente 6 palitos. E a figura ilustra um dos triângulos construídos com essa característica. E o problema te pergunta a quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, que podem ser construídos com esses 17 palitos. Primeiro, a gente tem que lembrar e ter em mente quais são as condições de existência de um triângulo. A gente, além, é claro, do que é dado no problema, né? Vamos primeiro então colocar primeiro o que foi dado no enunciado. Nós temos 17 palitos. Então, a soma de todos os lados, vamos chamar os lados do triângulo de A, B e C, tem que ser igual a 17. E um dos lados precisa ter, obrigatoriamente, 6 palitos. Isso aqui, então, é retirado do nosso enunciado. Agora, vamos focar nas condições de existência do triângulo. Essas condições de existência são válidas para qualquer triângulo. Nelas, nós temos o seguinte: para um triângulo existir, vamos continuar chamando os lados de A, B e C. Vamos denominar aqui. A soma de dois lados, ela tem que ser menor, no caso, um lado tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Como assim? Por exemplo, nós temos aqui o lado A. O lado A, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, no caso B mais C, e maior que a diferença absoluta, ou seja, a diferença em módulo dos outros dois lados. A gente sabe que um dos lados sempre vai ter que ser 6, né? Por conta do que foi dito aqui no nosso enunciado. Então, vamos pensar aqui para tentar resolver essa questão. Nós temos 17 lados, um dos lados vale 6. Então, vou colocar aqui os nossos... Vamos criar uma planilhinha aqui com os lados. Então, a gente tem o lado A, lado B, lado C. Então, um dos lados sempre tem que ter valor de 6. 6 palitinhos. Que configurações a gente pode fazer para B e C de modo que o total seja 17 e que obedeça a essa condição de existência aqui do triângulo? Então, vamos lá. Se eu escolho B igual a 10 e a gente escolhe o C, então, igual a 1, a soma dá 17, não dá? Então, tá aí, beleza. Porém, agora vamos checar se vai obedecer ao critério. O lado A, valendo 6, ele é menor que a soma de B mais C? Sim, ele é
menor que a soma de B mais C. E ele é maior que a diferença de B e C? Ele é maior que 9? Não. Vou substituir aqui só para vocês verem. Então, a gente tem B menos C em módulo tem que ser menor que A, que por sua vez tem que ser menor que a soma dos lados. B menos C, vamos substituir aqui então. 10 menos 1, o C vale 1, o B vale 10. Substituindo por esses valores aqui, tá? Que eu arbitrei. Esse aqui é fixo, essa coluna. Porque ele nos fala que um dos lados tem que ter exatamente 6 palitos. Então, vou destacar ela aqui porque ela é fixa. A coluna B e a coluna C, eu estou arbitrando os valores de modo que o total dê 17. Isso também é fixo. Com os primeiros valores que eu arbitrei aqui, a gente está estabelecendo essa relação para ver se ela obedece essa condição de existência do triângulo, que é uma condição de existência padrão de qualquer triângulo, tá bem? Então, continuando. Tem que ser menor que A, que por sua vez tem que ser menor que, vou substituir de novo, 10 mais 1. 10 menos 1 em módulo vai dar 9, tem que ser menor que 6, que tem que ser menor que 11. Essa parte aqui passa. 6 é menor que 11, porém 6 não é maior que 9. Então, esse triângulo não passa na condição de existência do triângulo. Agora a gente vai arbitrar novos valores pro lado, de modo que a soma continue dando 17, que também foi dado no nosso enunciado. Vamos escolher então B9 e C2. 6 mais 2 mais 9, nós temos que é 17. Que vou até repetir aqui que o total é A mais B mais C, é a soma dos três lados. Vamos aplicar na condição aqui de existência. Vamos substituir pelos valores da nossa segunda linha aqui. Então, a gente tem B igual a 9, menos C, que agora é igual a 2. Tem que ser menor que A, que é 6, que por sua vez tem que ser menor que 9 mais 2. Vamos ver se respeita a condição de existência. 9 menos 2, 7. Tem que ser menor que 6, que por sua vez tem que ser menor que 11. Essa parte respeita, essa aqui não é respeitada. Novamente, esse triângulo aqui também não é válido. Vamos continuar. Agora a gente escolhe B igual a 8, C igual a 3, a soma deu 17, essa parte tá ok. Temos um lado 6, tá ok. Vamos ver se respeita a condição de existência do triângulo. Agora, no caso dessa terceira linha aqui, vamos substituir os valores de A, B e C. O B vale 8, C vale 3, tem que ser menor que o A, que vale 6, que tem que ser menor que o B, que vale 2, mais... 2 não, gente, desculpa. Que vale 8, que vale 8, mais o C, que vale 3. 8 menos 3, 6. 8 menos 3, 6 não, gente. 8 menos 3, 5. 5 tem que ser menor que 6, que tem que ser menor que 11. Essa condição continua sendo válida, até porque a soma de B e C vai sempre dar 11, já que a gente tem o A fixado em 6 e a soma tem que dar 17. E dessa vez a gente tem 5 menor que 6, então essa primeira parte aqui da condição também é válida, então toda a condição é válida. E esse triângulo também é válido. Vou até deixar ele aqui, que ele foi o primeiro válido que a gente encontrou. Vamos continuar aqui. Então, B recebe o valor de 7, o C o valor de 4. A soma continua dando 17. Vamos ver se atende a condição. Vou substituir direto aqui, tá? O B vale 7, C vale 4. Tem que ser menor que o A, que vale 6, que é menor que 7 mais 4. 7 menos 4, 3, tem que ser menor que 6, que por sua vez tem que ser menor que 11. Condição atendida,
condição atendida. Também é um triângulo válido. Próximo triângulo, nós temos B valendo 6 e C valendo 5. A soma dá 17. Porém, ele nos informou não esquece, tô louca. Ele só falou que não congruente. No caso, eu achei por um segundo que não podia ser isósceles. Lembra do triângulo isósceles? É aquele que tem 2 lados iguais, o equilátero tem 3 lados iguais. Mas, enfim, vamos continuar. Então, substituindo os novos valores dessa nova linha aqui na condição de existência do triângulo, nós temos o B vale 6, C vale 5 em módulo. Tem que ser menor que o A, que vale 6, que por sua vez tem que ser menor que o B mais o C. Então, nós temos 1, que tem que ser menor que 6, que tem que ser menor que 11. Duas condições atendidas. Então, nós já temos 3 possíveis triângulos aqui formados que atendem a nossa condição. Próximo valor aqui para o nosso triângulo, repetindo aqui no caso o nosso lado A igual a 6, que é fixo, o B seria 5 e o C seria 6. A soma daria 17. Porém, esse triângulo aqui, de lado 6, 5 e 6, ele é congruente a esse triângulo de cima aqui, a de lado 6, 6 e 5. Os dois possuem 2 lados valendo 6 e um lado valendo 5. Se eu continuar aqui, vocês vão ver que nós vamos ter outro triângulo congruente. O A fixo, 6, o B, 4, o C, 7. A soma dá 17, porém esse triângulo aqui, nós também já temos ele. 6, 4 e 7, 6, 7, 4, são os mesmos lados. Vamos continuar para ver onde a gente chega. O próximo aqui seria de lado 6, que esse lado é fixo, né? 3 e 8, que já entra na parte dos triângulos que não atendem ao requisito de existência de um triângulo. Esse lado aqui, ele é exatamente o mesmo que esse, né? Não, 6, 8 e 3, 6, 8, 3. E nós vimos que quando a gente substitui esses valores aqui na nossa condição de existência do triângulo, ele não é um triângulo válido. Então, nós obtivemos um total de 3 triângulos, são esses daqui com certinho, que foram aprovados em todas as condições especificadas, que são formados por 17 palitos ao todo. Os seus lados respeitam a condição de existência do triângulo e possuem um lado igual a 6, que foi isso aqui que foi dado, né, no nosso enunciado. E não congruentes. Se fosse considerar os congruentes, nós teríamos que permutar aqui, no caso, esses lados, porque poderia ter o triângulo 6, 8, 3, 3, 8, 6, 8, 3, 6. Deu para entender? Que seria, no caso, a ordem dos lados importaria. Mas como o enunciado ele especifica que esses triângulos não são congruentes, então basta você ter um triângulo de lados 6, 6 e 5, que você está abrangendo todos os triângulos. No caso aqui, o triângulo 6, 5, 6 e o triângulo 6, 6, 5 são triângulos congruentes, eles possuem lados de mesmos valores. Então, na ordem diferente que a gente atribuiu para A, B e C, mas é o mesmo triângulo. Então, no caso, a resposta aqui, essa é a primeira opção, 3 triângulos. Então, vamos lá para a questão número 2. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes
de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. Então, nós temos dois postes que foram colocados de comprimento 6 e comprimento 4, que são esses postes equilaterais, como vocês podem ver na figura. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC, e pelo segmento BD. E a haste é representada pelo segmento EF. Então, o segmento EF, vai do E até o F, é a nossa haste. Todos perpendiculares ao solo. Se estão todos perpendiculares ao solo, significa que todos sobem aqui, ó, a 90 graus. Tudo que tiver escrito que é perpendicular é porque em relação, no caso aqui, ao solo, né, que foi dito, se é perpendicular ao solo, ele vai subir 90 graus em relação ao solo. Temos aqui o solo. Todos os nossos hastes e postes vão subir a 90 graus. Que é indicado pelo segmento de reta B, AB, que significa que é o solo, né? Os segmentos AD e BC, vamos achar aqui que eu já falei. Então, os segmentos AD e BC, AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, ele quer o comprimento dessa haste central EF. Beleza. Nós temos informações de que todos eles aqui são 90 graus com o solo. Nós temos o valor desses dois postes laterais. E nós queremos o comprimento da haste EF. Vou até mudar a cor aqui do marca-texto. Então, o comprimento da haste EF. Ficou natalino. Como que a gente vai resolver esse problema? Esse problema ele pode ser resolvido por semelhança de triângulos. Como assim semelhança de triângulos? Sempre que nós tivermos dois triângulos que compartilhem dois ângulos, por exemplo, se dois dos ângulos de dois triângulos distintos são iguais, automaticamente o terceiro ângulo também é igual. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui, e eu sei que esse lado aqui é 90 graus, esse lado é 90 graus, esse lado aqui 30 graus e esse lado aqui 30 graus, automaticamente esse último ângulo aqui, que eu vou chamar aqui de beta, ele vai ser igual, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. A soma desse ângulo com esse ângulo sempre vale 180 graus, tratando-se de triângulos. Pois bem, aqui nós podemos utilizar a semelhança de triângulo nos seguintes casos. Quando vocês observam esse triângulo maior, que vai do A até o D até o B, esse triângulo aqui externo, vocês conseguem ver que ele tem compartilha esse ângulo aqui, esse ângulo, vou chamar de ângulo A, ele vai compartilhar esse ângulo com esse triângulozinho menor AEF. Então, esse triângulo grande tem esse mesmo ângulozinho A que esse triângulo menor. E ambos tem 90 graus aqui com solo, porque foi dito que todas as hastes e postes sobem 90 graus em relação ao solo. Então, eles têm dois ângulos iguais. Devido à semelhança de triângulo, a gente... E também, no caso, ângulos congruentes, né? A gente consegue afirmar que esses dois triângulos são semelhantes e a gente consegue determinar algumas relações entre eles. Como assim relações entre eles? Deixa eu pegar a caneta. No caso,
essa distância aqui, ela vai ser... No caso, são razões, né? A semelhança de triângulos, ela nos estabelece razões. Esse lado BD e esse lado FE, eles vão caminhar na mesma proporção que esse lado AF e esse lado AB. Como assim? Seria a altura dos dois triângulos, a razão entre a altura do triângulo maior e o triângulo menor vai ser igual à razão entre a base do triângulo maior e do triângulo menor. Vou reescrever esses dois triângulos que a gente tem ali. Esse aqui, no caso, sendo o triângulo AFE, que é esse triângulozinho aqui menor. E agora eu vou desenhar o triângulo maior. Opa. Ah! Gente, sumiu, pera um pouquinho. Aqui. E esse triângulo maior é esse triângulo aqui, ó. ADB. A, B e D. Esse ponto A aqui é o mesmo para os dois triângulos. E essa reta EF aqui, ela tá mais ou menos aqui, né? Então, a base desse triângulo maior e a base desse triângulo menor possuem a mesma relação que a altura do triângulo menor e a altura do triângulo maior. Vou chamar elas aqui pelo nomezinho. Então, a relação que eu tenho entre o segmento DB e o segmento EF, então a razão entre esses dois segmentos vai ser igual à razão que eu tenho entre a base aqui do triângulo maior, AB, e o triângulo menor, a base dele aqui, AF. Essa relação aqui, ó, a razão entre essas relações, elas são iguais, porque nós temos dois triângulos semelhantes. Sempre se preocupem que se você colocou em cima o triângulo maior e embaixo o triângulo menor, do outro lado da razão você tem que colocar em cima o triângulo maior e embaixo o triângulo menor. Sempre, se você pegou essa direção e essa direção, você tem que vir esse e esse. Nunca façam o contrário, porque a razão vai dar errado. Você está fazendo... É como se você tivesse ampliado o triângulo menor e você ampliou ele numa razão específica. Tipo assim, todos os lados dele estão 2 vezes maiores. Se você pega e faz a razão inversa, você não vai estar respeitando essa relação de um para o outro. Então, isso aqui não vai ser uma igualdade. Então, tem que se preocupar sim. Se você pega o maior, você vai pegar o menor, maior, menor. Ou, se você preferir, menor, maior, menor, maior. Mas respeitem essa ordem. Você pegou o menor aqui, se você pegou o maior na hora de fazer a primeira relação, você vai pegar primeiro o maior na hora de fazer a segunda relação. E assim por diante. Não esqueçam disso. No caso, o valor do DB, nós temos que vale 6. O valor do EF é o que a gente quer descobrir, vou chamar de X, que ele é o X da questão. E essa relação entre as bases a gente ainda não sabe. Mas vamos chamar aqui, vou nomear aqui em cima, aqui, AF, FB. E a gente consegue observar que AB, que é esse segmento inteiro, ele vai ser a soma do AF mais o FB. Vai ser a soma desses dois segmentos menores. Então, AB é igual a AF mais FB. Vamos substituir aqui o que a gente tem. O DB, nós temos, vale 6. O EF é a nossa incógnita, vou substituir aqui por X. O AB, nós vamos substituir por AF mais FB, dividido pelo AF. Beleza, temos uma primeira relação. Agora, a gente pode estabelecer essa mesma relação com
outros dois triângulos que também possuem ângulos congruentes. Que no caso o ângulo é esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de B, formado aqui no ponto B, entre os segmentos BC e o segmento BA, esse ângulo formado aqui. E nós temos que esse triângulo maior, ABC, é semelhante a esse triângulo menor, FBE. Então, esse lado aqui, AC, vai estar para esse lado EF, que a gente já chamou de X, e o todo aqui do triângulo maior, AB, vai estar para essa partezinha aqui, FB, do triângulo menor. Então, a gente estabelece, portanto, a nossa segunda relação. Segmento AC está para segmento EF, assim como o todo aqui, o AB, está para FB. Aqui eu esqueci de colocar esse simbologia de segmento, né? Aqui a gente também pode fazer substituições. Nós temos que o segmento AC vale 4, né? Essa distância aqui que foi dada. O EF nós estamos chamando de X. Vai ser igual. O AB, nós já determinamos aqui que ele é AF mais FB. No caso aqui, dividido pelo FB. O que nós podemos fazer é substituir Espera só um pouquinho, gente. Então, retomando aqui, parei para avaliar qual é o jeito mais fácil de fazer isso aqui. Vocês podem reparar que se eu multiplicar cruzado essas duas expressões que a gente encontrou, em ambas nós vamos ter um x AFFB. Esse x multiplicado por essa parte e esse x multiplicado por essa parte. Então, vocês vão notar que a gente vai ter uma igualdade. Vou dar continuidade aqui só para vocês verem. Multiplicando cruzado, tá? O 6 multiplica aqui o AF. Eu vou ter 6 AF igual a x vezes a soma desses outros dois lados. AF mais FB. Vou ter o mesmo aqui. Isso aqui vai me dar 4 FB igual a x vezes... Não vai caber. 4 FB igual a x vezes a soma de AF mais FB. E vocês podem ver que essa parte aqui é igual a essa parte aqui. Logo, 4FB vai ser igual a 6AF. Acompanharam até aqui? Eu achei que 6AF é igual a x vezes a soma de AF mais FB. E achei que 4FB é igual a x vezes a soma de AF mais FB. Se eu digo que x é igual a 3 e y é igual a 3, logo x é igual a y, não é? Da mesma forma que 6AF vai ser igual a 4FB. 6AF vai ser igual a 4FB, porque essa parte aqui da igualdade é igual nas duas. Então, eu vou ter que... Vou passar esse 4 para cá dividindo, tá? Então, eu vou ter que 6 sobre 4 AF vai ser igual a FB. Agora, eu posso substituir isso em uma das duas equações aqui. Tanto faz qual equação eu escolho. Vou escolher essa daqui de baixo, porque ela tá aqui mais... Tem um pouquinho mais de espaço aqui pra gente poder resolver. Então, eu tenho que... Vou repetir aqui só para poder dar zoom. 6 sobre 4 AF igual a FB. Repetir o que tá aqui, aqui. Então, a gente vai ficar com... Vamos substituir o valor do FB. Então, a gente vai ter 4 vezes, substituindo o valor do FB, que tá dado aqui, 6 sobre 4
a f, posso cortar esse 4 com esse 4, vai ser igual a x vezes a f mais o valor da FB. 6 sobre 4 AF. Essa parte dentro aqui do parênteses, eu posso tirar o mínimo dela. Então, a gente tem lá, dentro do parênteses isso aqui, tá, gente? Mais 6 sobre 4 AF. Tiro o mínimo aqui, 4. 4 dividido por 1, 4. Vai ficar 4 AF mais 6 AF. Isso vai me dar 10 AF sobre 4. Então, vou substituir o 10AF sobre 4 aqui na parte dentro do parênteses. Eu só tirei o mínimo desse valor. Então, aqui o 4, voltando aqui para a primeira parte da igualdade. O 4 eu cortei, eu fico com 6 AF igual a x vezes 10 AF sobre 4. Tenho a f multiplicando dos dois lados da igualdade, posso cortar. Então, eu vou ficar com 6 igual a 10x sobre 4. 10. Só troquei a ordem aqui, tá, gente? Botei o 10 pra frente, porque 10x sobre 4 igual a 6. Multiplicando cruzado, 6 vezes 4, 24, igual a 10x. A gente encontra que x é igual a 2,4 metros. X, como a gente determinou, é o nosso valor do EF, que é o que está pedindo. Então, é essa opção aqui. Opção C, no caso. Vamos agora fazer a questão 3. Acho que vocês, não sei, vocês tentaram fazer essa lista 2 e repararam que eu esqueci de colocar a figura, né? Me desculpem. No caso aqui, eu coloquei a figurinha aqui. E aqui eu fiz a representação dela um pouquinho maior pra gente poder analisar. Então, vamos lá. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura. Nessa figura, os pontos, então, A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Então, 1/4 do lado. Para confeccionar, deixa eu destacar aqui, 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada, que no caso aqui é a nossa parte com achura preta, são essas laterais, e o losango central. E um outro material para a parte mais clara, que são essas duas partezinhas aqui. Então, são 2 materiais distintos. Então, o material da parte mais escura custa R$30 o metro quadrado e o da região mais clara, R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Sempre prestem atenção na quantidade, tá? Um vitral. Então, vamos lá. O problema nos deu que o lado mede 1 metro, então essa distância toda aqui do nosso quadrado de vitral vale 1 metro. Ele também fala que os pontos A, B, C e D, são esses pontos aqui nas laterais, são pontos médios, ou seja, eles estão na metade do lado. Então, essa parte aqui vai valer meio metro e essa parte aqui também meio metro. Essa parte aqui, meio metro,
essa parte aqui, meio metro. E que esses segmentos centrais aqui, de A até P e de Q até C, valem 1/4 do lado. Se o lado vale 1 metro, e essa medida é 1/4 do lado, então a gente vai ter 1 dividido por 4, 0,25 metros. Ou pode deixar também em função de 1/4. Então, aqui, esse aqui vale 1/4, esse vale 1/4. Se essa medida toda, daqui até aqui, é igual a essa medida daqui até aqui, que a gente sabe que vale 1 metro, e esse aqui vale 0,25 e esse vale 0,25, essa distância aqui de P a Q, ela vai valer meio metro. Por quê? Porque a soma dessa distância, mais essa distância aqui, mais essa distância, tem que ser 1 metro. Vou chamar essa distância de x, vou representar aqui só para vocês verem. X mais 1/4 mais 1/4 tem que ser igual ao valor do lado, que é 1 metro. Aqui a gente pode somar os numeradores, x mais 2 sobre 4 igual a 1, x igual a 1 menos 2 dividido por 4, posso simplificar por 2, e eu vou ter que vale meio, que é 0,5. Então, vou passar esse aqui, que é igual a 0,5, para o outro lado aqui com o sinal trocado, então fica 1 menos 0,5. Que vai ser igual a 0,5. Então, x, essa distância, vale 0,5. Agora, a gente já pode encontrar os valores dessas áreas. A gente também pode afirmar que essas áreas aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 são iguais. Então, 1 é igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 4. Todas essas áreas aqui, elas são exatamente iguais. Nós temos 4 triângulos equiláteros, né? De base meio e lado meio, que são iguais. E com eles, a gente consegue achar o valor dessa medida aqui. Quem vai ser essa medida aqui? Vai ser a hipotenusa desse triângulo de lados meio, vou chamar de H. E a gente consegue achar o valor desse losango. Para que eu vou fazer isso? Eu quero encontrar a área correspondente a essa parte central aqui achurada, né? Que é o que ele chama de região clara, que é essa parte aqui. A área dessa parte aqui vai ser a área do vitral inteiro, menos esses 4 triângulos equiláteros laterais, menos o losango central. Então, a gente vai pegar a área do todo, vai tirar essas 4 áreas laterais e vai tirar a área do losango, sobrando pra gente essas 2 regiões aqui. Então, com isso, a gente encontra essa área mais clara que ele pergunta pra gente. Então, vou voltar aqui um pouquinho só pra tirar, porque eu risquei. Eu risquei demais. Volta, volta, volta. Vai ficar até confuso, a gente vai nem entender o que tá acontecendo mais aqui. Beleza, a gente já mostrou que esse valor aqui vale meio. Então, primeiro, vamos determinar a área de um desses triângulos aqui. Então, a gente tem o lado dele aqui, que vale meio, o outro lado aqui, que vale meio, e por tratar-se de um quadrado, todos esses lados aqui têm 90 graus entre si. Então, aqui também vai ter 90 graus. A área do triângulo é igual
a base vezes a altura dividido por 2. A base é meio, vezes a altura também é meio, dividido por 2. A área vai ser igual a 0,125, que no caso, meio vezes meio aqui, 5 vezes 5 vai dar 25, dá 0,25. Ou vocês poderiam deixar em fração, é a mesma coisa, tá, gente? Eu vou só deixar em fração. Em vez de deixar 0,5, vou deixar 1 sobre 2. Ficaria 1 sobre 2, que é a base, né? Que é o lado dividido por 2, porque o B está dividindo aqui esse segmento em 2. 1 dividido por 2 vezes 1 dividido por 2, tudo isso dividindo por 2. Meio vezes meio vai dar 1 sobre 4, dividido por 2, que vai ser igual a 1 sobre 8. Que dá exatamente 0,125, tá? Só que aqui, em vez de dividir essas frações, eu deixei em função. Mas aí, tanto faz. Vocês fazem do jeito que fica mais fácil, vocês se adaptarem melhor. Então, a área de um triângulo de um dos triângulos é igual a 0,125 ou 1/8. Agora, a gente pode encontrar a área do losango. Então, aqui, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. É igual a área do losango. Quem é a diagonal maior? Essa distância aqui entre B e D. Vou redesenhar aqui o losango. Espera um pouquinho. Hoje está mais acostumado. Eita, não assim. Beleza, temos aqui um losango. Vamos fingir que temos um losango. Esse aqui é o lado B, aqui o lado D, aqui o lado P e aqui o lado Q. Eu inverti esse losango, coloquei ele de frente pra gente. Aqui nós temos a diagonal maior, Dzão, e a diagonal menor, o Dzinho. Esse D maior, ele vai ser exatamente o lado aqui do nosso quadrado. Vai valer 1 metro. E o D menor vai ser essa distância aqui, PQ, que a gente já encontrou que vale meio. Então, vamos substituir. Então, a área vai ser igual a D vezes D sobre 2, que vai ser igual a 1 vezes meio dividido por 2. Meio dividido por 2 vai ser igual a 0,25. Lembrando que aqui é metros quadrados, tá, gente? Todas as medidas a gente tá colocando em metro, então as áreas são em metros quadrados. Encontramos, então, aqui a área do losango. Para encontrar a área da parte mais clara, que é essa aqui, a gente vai, então, encontrar a área externa aqui do vitral. Vou escrever aqui, ó. Então, a área total do vitral, como trata-se de um quadrado, é base vezes a altura. A base mede 1 metro e a altura também 1 metro. Então, a área total dele é de 1 metro quadrado. Então, a área clara, vou chamar de AC, ela vai ser a área total, vou chamar de AT, menos 4 vezes a área do triângulo, que a gente encontrou aqui, porque tem 4 triângulozinhos, menos a área do losango central. Então, vai ser igual a área total, que é 1 metro, menos 4 vezes a área do triângulo. A área do triângulo é de 1/8. 4 vezes 1/8, menos a área do losango, que a gente achou que é de 0,25 metros quadrados. Isso aqui vai nos dar uma área da região clara igual a 4 dividido por 8, a gente pode simplificar por 4,
vai ficar 1 dividido por 2. 4 dividido por 8 é o mesmo que 1 sobre 2. Estou trabalhando com frações. 1 menos meio vai ficar, então, 1, né? Menos 1 sobre 2 menos 0,25. Isso vai ser igual a 1 menos meio, vai dar meio. Meio menos 0,25 vai ser igual a 0,25 metros quadrados. Esse vai ser o valor da parte clara. E o valor da parte escura? O valor da parte escura vai ser a área total do losango menos a parte clara. Então, a parte escura, vou apagar aqui. Então, a parte escura vai ser igual a área total menos a parte clara, que a gente já encontrou que vale 0,25. Então, vai ser igual a 1, que é a área total, menos 0,25. Vai ser igual a 0,75 metros quadrados. Esse é o valor da parte escura, esse é o valor da parte clara. Só que o problema, ele está perguntando qual o custo total dos materiais. E ele dá pra gente o valor do metro quadrado de cada material. A área sombreada, que a gente chamou aqui de parte escura, tem 0,75 metros quadrados. E custa R$30 o metro quadrado. Então, 1 metro quadrado dela vai custar R$30. 0,75 metros quadrados vai custar um valor X. E a gente consegue encontrar que X é igual a R$22,50. Então, esse aqui é o valor gasto na parte escura do nosso vitral. Já o valor gasto na parte clara, que ele fala aqui que a parte mais clara custa R$50, então 1 metro quadrado da parte clara custa R$50. A gente vai gastar na parte clara, como foi determinado aqui embaixo, 0,25 metros quadrados. Então, o valor gasto na parte clara vai ser de 0,25 vezes R$50. Vai ser de R$12,50. O custo do vitral vai ser a soma do valor dessas duas partes. Então, vai ser R$22,50 mais R$12,50, que vai ser igual a R$35. Essa questão 4 é uma questão com enunciado bem grandinho, é do Enem de 2019, só que ela parece muito mais difícil do que ela realmente é. Vamos prestar bastante atenção na leitura dela. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem a forma de uma esfera. Então, vamos considerar a Terra uma esfera perfeita. Um meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos polos norte e sul, ponto PN e PS, polo sul, polo norte. Aqui nós temos um meridiano. Ele circula a superfície da Terra e passa pelo polo norte e pelo polo sul, representados na figura por PN e PS. O comprimento da semicircunferência que une os pontos PN e PS, então, o que é uma semicircunferência? É uma circunferência incompleta, né, como o próprio nome diz. Ela ligando esses pontos aqui, então, o PN e o PS, o comprimento dela, aqui ao longo da superfície da Terra, vai valer 20.016 quilômetros. Essa informação é muito importante. A linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra, com raio igual da Terra. Aqui nós temos o Equador, sendo que o plano que a contém é perpendicular ao que contém qualquer meridiano. Como assim? O plano que contém esse meridiano, ele é um plano
que passa aqui, ó, entre o Polo Norte e o Polo Sul. O plano que contém o Equador, ele passa aqui. Vamos imaginar, então, esse plano. Aqui, contendo o Equador, nós temos um plano assim. E contendo esse polo, nós temos um plano mais ou menos assim. Então, esse plano aqui contém o meridiano e esse plano aqui, que contém o Polo Norte, eles são perpendiculares aqui, ó. Dá pra visualizar aqui com esse meu desenho ruim? O plano é como se eu cortasse, botasse uma folha de papel cortando essa circunferência. Uma folha de papel cortando ela na horizontal e uma folha de papel cortando ela na vertical. Essas folhas de papel vão ser perpendiculares entre si. Seja P um ponto na superfície da Terra, aqui nós temos o nosso ponto P. Na superfície da Terra, e C, o centro da Terra e o segmento PC, um raio, conforme mostra a figura, seja φ o ângulo que o segmento PC, então φ aqui, o ângulo que o segmento PC faz com o plano que contém a linha do Equador. Então, aqui está o plano do Equador, φ é o ângulo do Equador até o ponto P. A medida aqui em graus de φ é a medida da latitude de P. Então, a medida de φ é a medida da latitude. Suponha que a partir da linha do Equador, então o naviozinho saiu daqui, aqui da linha do Equador, o navio viaja subindo em direção ao Polo Norte, então ele está vindo para cá, percorrendo o meridiano até o ponto P. Então ele vem aqui na superfície terrestre, gente, a Terra não é plana, tá? Caminhando, e ele para aqui no nosso pontinho P. E ele percorre 30 graus de latitude, ou seja, φ igual a 30 graus. Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? Vamos tentar visualizar isso de uma maneira diferente. Eu vou fazer um corte bem aqui, ó, no meio aqui da nossa Terra. Essa aqui, fiz o corte aqui no meio da Terra. Deixa eu fazer um desenho melhor, né, gente? Aqui tá a Terra. Fiz aqui um corte no meio dela. Essa parte aqui, pontilhada. Vamos analisar essa primeira parte. Aqui, nós temos o início de onde sai o navio. Aqui, o ponto P onde o navio para. Aqui, o ângulo φ formado pela essa trajetória aqui do navio. Sai daqui e veio até aqui o ponto P. É como se eu estivesse vendo de lado aqui. Estivesse olhando de lado a minha Terra e vendo aqui o centro dela, o centro dela, o ponto onde o navio saiu e o ponto onde meu navio está. E aqui o φ, que é igual a 30 graus. E eu quero saber o valor dessa distância aqui percorrida. Só que a gente tem, aqui no caso, o Polo Norte, aqui o Polo Sul. Nós temos o valor dessa distância aqui, desse comprimento aqui da Terra. Ele nos foi dado. E ele vale 20.016 quilômetros. Então, isso aqui daqui até aqui foi dado. Ele fala aqui, ó, que o comprimento da semicircunferência que une os pontos PM e PS tem comprimento igual a 20.016 quilômetros. Então, daqui até aqui são 20.016 quilômetros. E ele fala que o nosso navio parte daqui, caminha aqui para cima, um ângulo de 30 graus. Assumindo que a Terra é uma circunferência perfeita, toda essa metade aqui dela, essa metade aqui dela aqui, vai formar, se eu sair daqui do Polo Sul e vir parar aqui no Polo Norte, eu vou ter caminhado 180 graus. Meia circunferência, a gente sabe que uma circunferência ela tem 360 graus,
meia circunferência vai ter 360 dividido por 2, que é igual a 180 graus. Então, essa distância aqui percorrida, se eu fosse caminhar toda a minha circunferência, sair daqui do Polo Sul e parar no Polo Norte, eu caminharia essa distância aqui e formaria um ângulo de 180 graus. Agora, eu formando aqui um ângulo de 30 graus, quanto que eu vou ter caminhado? Isso aqui, ele forma um arco de círculo. Essa distância aqui, todas essas distâncias aqui, ó, essa. A distância de qualquer ponto aqui da minha circunferência até o meu centro, ela vale a mesma coisa. Então, as áreas varridas e esse comprimento, eles são proporcionais ao ângulo. Então, se o comprimento total vale 20.016 quilômetros e eu percorreria 180 graus se eu fosse fazer o caminho completo, eu consigo encontrar quantos quilômetros eu vou percorrer tendo andado 30 graus. Basta fazer uma regrinha de 3, multiplicar 20.016 por 30 e dividir por 180. E eu vou encontrar que x é igual a, deixa eu fazer a continha aqui, 20.016 vezes 30 dividido por 180, igual a 3.336 quilômetros, que seria a alternativa B desse exercício. Então, é muito mais uma questão de interpretação do que de dificuldade realmente do problema. Vocês veem que é só fazer uma regrinha de 3, utilizando os dados dados no problema, que vocês conseguem encontrar essa distância percorrida aqui do ponto do Equador até o nosso ponto P.